Olá, mais um episódio do nosso OCCast, o podcast Portal Correio. Hoje nós vamos tratar sobre alguns desdobramentos a respeito do projeto que prevê a reforma administrativa da Prefeitura de Cachoeira do Sul. O primeiro deles é que o projeto ele corre em regime de urgência, a pedido da própria Prefeitura, pois o regime de urgência desse projeto já causa desconforto em alguns vereadores, até porque, não há muito tempo, alguns desses parlamentares bateram na mesa dizendo que não iriam mais aprovar qualquer tipo de projeto entregue em última hora, com regime de urgência, que não desse tempo hábil para sua análise. Pois bem, existe mais um, dessa vez um grandioso, um texto mais extenso, e com impacto bem significativo na estrutura administrativa da Prefeitura de Cachoeira do Sul. Para alguns vereadores, isso justificaria um debate muito mais amplo com a própria sociedade cachoeirense. Além disso, é uma análise nesse texto, até porque um rascunho dele já foi apresentado pelo prefeito Balardim em reunião anterior com os vereadores. Ele aponta, sugere a extinção de coordenadorias, entre elas a própria COMPIR, a Coordenadoria Municipal de Políticas Públicas para a Promoção da Igualdade Racial, a COMPIR. E isso já mobilizou, por exemplo, o vereador Rian Rosa, do PT, uma vez que a COMPIR, né, sendo revogada a lei da COMPIR, ela atinge também a própria história, né, da luta, da mobilização para que a Compir se transformasse numa verdade, em algo concreto, né, em relação à luta. Então, o Rian busca também ampliar esse debate com a sociedade, acredita que o regime de urgência não é cabível para um projeto dessa dimensão, dessa magnitude, e também a questão das coordenadorias. Segundo ele, um texto muito vago e que abre brechas para muitos e muitos questionamentos. E aí cita a questão das coordenadorias, não é só a Compir, a da mulher, por exemplo. Como ficaria quem é o coordenador? Seria apenas um? Como ficaria isso englobado, essas questões englobadas? No caso da Compir, por exemplo, atenção aos indígenas, aos quilombolas, ao povo cigano, os refugiados. Tudo está muito em aberto, muito vago, não tem uma definição muito clara no texto e por isso ele sugere um debate muito mais amplo. Até ele deixa bastante taxativo isso, né? Bastante claro que ele não é contra o projeto da reforma administrativa na prefeitura, mas que acredita ser necessária uma discussão, ser necessário um debate muito mais amplo com a sociedade no tempo que tiver que ser. Então, são algumas questões envolvendo o projeto da reforma administrativa que já impacta nessa relação prefeitura-câmara de vereadores nesse início de 2025. E se por um lado nós temos a prefeitura que entende ser a aprovação do projeto da reforma administrativa fundamental para os trabalhos daqui para frente, que é pisando nesse chão novo a partir do projeto aprovado, que se vai poder tomar as ações planejadas pelo novo governo. Por outro lado, tem a Câmara de Vereadores, que vem entendendo, ao menos parte dela, de que o regime de urgência não é cabível nesse momento, que é um projeto muito importante, que merece uma atenção muito maior do que vem sendo dispensada em relação a essa proposta. Então, é um momento de se ampliar isso, né, de se colocar em discussão. É, e aí, claro, também aumentar esse diálogo envolvendo prefeitura e Câmara de Vereadores. O que a gente não pode perder de vista é que nós temos, de um lado, o prefeito do PSDB, de outro lado, uma Câmara em que o partido que mais elegeu vereadores também foi o PSDB, que o presidente dessa mesma Câmara é do PSDB. Então, esse ponto que estamos agora na questão política e, mais uma vez, envolvendo
o projeto de reforma administrativa que vem sendo dissecado, vem sendo estudado, avaliado, e nessas análises alguns questionamentos já são levantados. Por exemplo, a questão das coordenadorias. A gente vai acompanhar e trazer aqui mais detalhes também no nosso podcast, o Walkcast, que é o podcast Portal o Correio. Esse é o nosso episódio de hoje. Já pedimos aqui a sua opinião a respeito dessa pauta e também, claro, um convite para que você nos acompanhe no próximo episódio. Até lá, obrigado.